Olá, família Uivos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para mais relatos assustadores de avistamentos e ataques de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo. Relato: eu vi um lobisomem em cima do telhado da vizinha, em São José dos Campos, São Paulo. Olá a todos, me chamo Mônica, tenho 56 anos. O que vou contar parece mentira, mas aconteceu comigo. É algo que começou na minha infância e voltou recentemente, de forma mais assustadora. Bem, quando eu era criança, morávamos numa casa feita de madeira, na zona rural de Itabira, Minas Gerais. Em uma madrugada, meu pai acordou assustado, com barulhos ao redor da casa. Eram passos arrastados e pesados. Estava rodeando nossa casa. Muito corajoso, meu pai pegou uma lamparina e saiu até a varanda. Eu e meus irmãos, todos crianças, fomos atrás dele, tremendo de medo. Foi então que vimos o tal lobisomem. Ele estava em pé e parado no terreiro. Tinha o corpo de homem, mas era coberto de pelos grossos e escuros. O rosto era alongado, com um focinho que parecia um cachorro, e os olhos eram bem amarelos. De tanto medo, nem conseguimos gritar. De repente, aquela coisa caiu de quatro no chão e saiu correndo, numa velocidade absurda, como um cachorro gigante, e entrou dentro do mato. Corremos para dentro e trancamos a porta. Mas durante a madrugada ainda ouvimos o barulho das patas batendo no chão. Ainda moramos no mesmo lugar por mais alguns anos, mas o lobisomem não apareceu outra vez. Bom, achei que aquilo fosse me assombrar só na memória de infância, mas não. No início de agosto de 2023, agora vivendo em São José dos Campos, em São Paulo, aconteceu de novo. Eu saía para o trabalho bem cedo, ainda escuro. Não tinha ninguém nas ruas naquele horário, nem mesmo carros ou motos. E no meio do trajeto, até o ponto de ônibus, me dei conta que esqueci o crachá da empresa, em cima da mesa. Então eu voltei para buscar. Fui andando rápido, quase correndo para não perder a condução. Quando cheguei na rua da minha casa, algo me fez olhar para cima. E foi aí que vi aquilo no telhado da casa da minha vizinha. Era uma figura agachada, a silhueta imensa, com o dorso arqueado. De primeiro momento, achei que era um homem tentando invadir a casa. Mas aí, aquela coisa se ergueu devagar e olhou diretamente para mim. Ágata, eu travei no meio da rua. Aquilo era sem dúvidas um lobisomem. Ele me encarou e abriu a boca mostrando os dentes. Eram afiados e encardidos. Eu não consegui mover um passo sequer. De repente ele correu pelo telhado. O estrondo foi tão violento que algumas telhas quebraram. O barulho acabou acordando os moradores da casa, meu marido e outros vizinhos. Quando todos saíram para fora, ficaram me perguntando se eu tinha visto quem tinha feito aquilo, mas eu não conseguia falar. De certa forma, fiquei em estado de choque. Então meu marido me levou para casa e só para ele contei o que tinha visto. Ele não duvidou de mim e mais tarde puxou as imagens da câmera de segurança. Nelas eu já estava quase na esquina e foi nesse exato momento que o barulho começou. Os cachorros da rua entraram em histeria. Latiam desesperadamente. Não eram latidos de raiva, e sim de medo, de quem está diante de um predador. Devido à posição da câmera, não foi possível ver o telhado da casa da vizinha. Eu não arrisquei contar para os vizinhos o que vi, pois sei que não acreditariam em mim. Só quem acredita que lobisomem existe é quem viu. Mas desde aquele dia eu não durmo em paz e acabei mudando o meu turno na empresa. Cada estalo no telhado me assombra, me faz pensar que o lobisomem está por perto.
Eu vi ele de pertinho 2 vezes, e se antes eu achava que lobisomens tinham ficado no passado, nas zonas rurais, agora sei que eles ainda existem e estão à solta por aí. Bom, é isso que eu tenho para relatar a vocês. Obrigada a quem ouviu meu relato e acredita em mim. Boa noite. Relato: lobisomem nos atacou dentro de casa no Maranhão. Saudações, canal Uivos e inscritos. Me chamo Luciano. Tenho 49 anos. Irei relatar o que aconteceu comigo e minha família numa noite de julho de 1998. Morávamos em São Raimundo do Doca Bezerra, aqui no Maranhão. Éramos em 4 pessoas. Meus pais, minha irmã caçula e eu, habitando numa casinha simples, dessas de interior, que estava construída só a metade. O local onde estávamos morando e terminando de construir tinha poucos moradores e mais terrenos baldios, construções abandonadas e matagal. Nós tínhamos também um cachorrinho de estimação. Seu nome era Tutu, nosso xodó e companheiro. Enfim, naquela noite, depois do jantar, a energia acabou, como sempre acontecia naquela época. Ficamos no escuro, só com uma luz fraca da vela que minha mãe acendeu na sala. Meu pai disse que era bom todos irem deitar cedo, mas eu ainda fiquei um tempo acordado. Estava ouvindo minha irmã lendo, em voz baixa, um gibizinho, e o Tutu estava lá fora, rosnando e latindo para lá e para cá. Em certo momento, acabei adormecendo na rede, e por volta da meia-noite, fui acordado de supetão com um barulho em cima da casa. As telhas rangiam e se mexiam. Eu pensei que era um ladrão no telhado, mas quando ouvi arranhando as telhas, dei um pulo da rede e senti meu sangue gelar. No que eu olho para o lado, vejo minha irmã assustada, encolhida no cantinho da parede. "Lu, o que é isso?" Ela sussurrou quase chorando. Então pedi para ela ficar quietinha, que não era nada, mas o meu coração estava sentindo que era algo ruim. Nisso, o Tutu começou a latir desesperado, correndo de um lado para o outro dentro de casa, até parar debaixo de um certo ponto do telhado. Ele subiu na mesa e ficou rosnando. Foi quando o barulho lá em cima aumentou, e um rosnado grave e profundo, misturado com bafo quente, desceu pelas frestas das telhas. Meus pais se levantaram e vieram para a sala saber o que estava acontecendo, e eu apontei para o telhado e fiz sinal para todos ficarem em silêncio. Ágata, estávamos todos encolhidos num canto da parede, olhando para o teto, quando de repente uma das telhas de barro foi arrancada com muita força e uma mão peluda e com garras compridas atravessou o buraco. Começamos a gritar com muito medo, pois não era mão humana. Aquilo desceu todo o braço pelo buraco, agarrou nas orelhas do Tutu e o puxou. A ação foi muito rápida. O braço era muito comprido, alcançou o cachorrinho em cima da mesa. Era magro e cheio de pelos também. Meu cachorrinho gritou e latiu, mas logo se calou, e ouvimos os estalos de ossos. Meu pai então correu até o quarto para pegar um 38, que ele guardava em cima do guarda-roupas. Mas a criatura já corria sobre o telhado, fazendo as telhas tremerem como se fosse quebrar a qualquer momento. Quando meu pai apontava para um lado, o lobisomem já estava em outro. E foi então que, pelo vão aberto, eu vi de relance um focinho comprido e olhos vermelhos que brilhavam. Comecei a gritar que era um lobisomem, e meu pai deu um tiro. O lobisomem soltou um urro assustador, mas não caiu. Correu pelo telhado e desapareceu numa mata que tinha atrás de casa. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho, pois com ele vinha a incerteza se o lobisomem ia voltar ou não. Ficamos acordados na sala a madrugada inteirinha, vigiando o quintal pelas janelas e olhando para o buraco no telhado. Quando começou a amanhecer, vimos o estrago feito. As telhas estavam trincadas. Lá fora tinha marcas de pegadas no barro e muito sangue.
Então pegamos uma escada e fomos olhar em cima da casa. E achamos mais sangue e nem sinal do Tutu. Ágata, depois daquela noite, nunca mais tivemos paz. Minha mãe dizia que se nem dentro do nosso lar estávamos seguros, então o mal podia nos alcançar em qualquer lugar. Meus pais decidiram voltar a morar com meus avós, na cidade vizinha. E só depois de 8 anos, terminaram de construir a casa e venderam. Já se passaram muitos anos, mas até hoje eu vivo assombrado. Qualquer barulho em cima da casa me deixa assustado e com medo de ser um lobisomem. Esse caso foi real, aconteceu conosco. Obrigada e boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. Como se não bastasse dar de cara com a fera por estradas e lugares ermos, ele vem até as casas, assombrar e atacar pessoas e animais. Sempre digo que todo cuidado é pouco. Mesmo quem não acredita, fique em alerta. Já aconteceu com meus pais e também com amigos meus. Lobisomens andam pelas cidades sim e invadem quintais e terreiros. Basta ele achar uma brecha. Bom, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários. E, se possível, compartilhem, deixe um like e um hype para ajudar o nosso trabalho. Eu agradeço muito. Agora vamos aos salves desta terça-feira. Vai um salve para Karina Alves e Sofia, Eliane Nascimento, Andy, Adria Costa, Evaldo Ribas, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Antônio Júnior, Valdênio Oliveira, Né Oliveira, Rosângela Mendonça, Ana Cristina Mendonça, Dayana Mendonça, Eliezer Gonçalves, Vanessa Carolina Coelho, Iraci Souto, Miriam Abade, Orlando Alcovias, Reinaldo Ferreira, Vanessa Pereira da Silva, Hélio Silva, Velda, Verdades Inconvenientes, Carlos Marques, Alaísa Silva, Brenda Lilian Correia, Iraci, Márcio Silva, Guilherme Martins, Rosimeire Ramos, Érico Bastos, Carla Aparecida Bueno, Jaqueline Souza da Silva, Beatriz Reis, Simone Fagundes, Cláudia Motola, Cantinho da Ed, Ângelo Augusto da Silva, Arlete de Freitas, Eunice Terezinha de Arruda, André Lima, Sebastião Paulo Rodrigues, Clairton de Souza, Eduardo Nascimento, Ana Paula Ribeiro, Marisa Oliveira, Maria de Fátima Soares, Roberto Maciel, O Sobrenatural Acontece, Iago Coelho, Lúcio Oliveira, Valdilé Noronha, Bode Velho, Suzane Palim, Luciana Souza, Daniel Mendonça, Francisco Oliveira, Luciano Luiz Sena, Thalita Silva, Inácio Fernandes, Sandra Helena, Marcos Gabriel, Paulo Daltro, @DG9N, Ana Cristina, Emerson Tadeu, Pedro Souza dos Santos, José Carlos e, além do salve, mando também minhas felicitações para o inscrito João Passoni, que fará aniversário amanhã, dia 10. Parabéns, meu amigo, te desejo o melhor dessa terra, muitas felicidades, meu feliz aniversário. E se vocês também querem receber meus parabéns, é só deixar aqui nos comentários que eu faço questão de parabenizá-los. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, uma excelente semana, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!